que no decorrer da semana, aleluia, no decorrer dos dias, Deus ele vai dar sinal, aleluia, de que ele marcou, como tem marcado o encontro com o crente aqui dentro. Aleluia. Irmãos, abra a tua Bíblia comigo. Prometo não ser extenso, mas eu prometo a entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. Glória a Naion Pontocala, oh Jesus. O inimigo tem dito que você perdeu, que não tem jeito. Mentira dele. Mentira dele. Só porque você está passando um momento difícil. Ele tem falado que não tem jeito. Tem jeito sim. Não tem jeito para ele que está condenado. Aleluia. Se nós formos meditar na palavra, ela diz que nós teremos aflições desse mundo. Jesus ele não enganou ninguém. Jesus não é enganador. Jesus ele convidou todos, mas ele falou: filhos, todo aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Aleluia. Ele foi instruindo aos seus discípulos. Aleluia. Ele disse: olha, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então o que você está passando é aflição. O que você está passando é uma fase. O que você está passando é um momento, mas vai passar. Aleluia. Vai passar. Salmo de número 113, irmãos. Aleluia. Do versículo 7 ao 9. Aleluia. 113, versículo 7 ao 9. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o Salmo 113, versículo 7 ao 9. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filho. Louvai ao Senhor. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, os 3 versículos a qual nós lemos do Salmo de número 113, aleluia, o salmista ele vem expressando a grandeza de um Deus que sempre se compadeceu e sempre se compadecerá daqueles que vivem em situações difíceis, que vivem em aflição, que vivem desprezados, que vivem rejeitados, que vivem humilhados, que vivem para baixo. O salmista aqui, ele vem, aleluia, mostrando que esse Deus, ele tem prazer em pegar alguém que está lá embaixo, alguém que as pessoas, olha assim, não tem mais jeito para ele, levantar, preparar, cuidar, tratar e colocar em patamar mais alto. O salmista vem apresentando um Deus a qual pega a mulher, aleluia, chamada de maldita, mulher que está vivendo uma situação tão difícil, pega ela, restitui, sara a sua ferida,
dá frutos e coloca para ser alegre mãe de filhos. O salmista vem mostrando um Deus que pega um homem no esterco, na lama, o homem que está condenado à morte, um homem que, olhando na lógica humana, ele vai morrer como um mendigo, tira ele, prepara ele e coloca como um príncipe. Eu acredito, irmãos, que esse salmista, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vinha fazendo menção de alguns personagens bíblicos. Primeiro personagem, ele vem fazendo menção de mulheres estéreis. Aí me veio na mente a vida de Ana. Ana, uma mulher, aleluia, sofrida, humilhada, desprezada, aparentemente maldita, porque no tempo ali em Israel, duas coisas levavam a pessoa a ser considerada maldita, mas aos olhos do homem, aos olhos de Deus não. Era a pessoa que era estéril, a mulher estéril, e a pessoa leprosa. Esse tipo de pessoa era muito humilhada, era muito desprezado. O leproso, por exemplo, tinha um lugar distante da cidade. Ele era proibido de viver no meio da sociedade devido ao problema da lepra. E a mulher que não dava filho era considerada maldita. E Ana, ela sofria, porque além de ela ter um problema, ela vivia com outro problema 24 horas. Além do problema que ela tinha, que era uma mulher chamada Penina. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, narra a história dessa mulher. Essa mulher, ela vivia em um lar a qual se encontrava o seu esposo e mais outra mulher, porque na época a cultura do lugar, aleluia, permitia, não que Jesus permitia, mas a cultura ali, a lei ali permitia do homem ter mais de uma mulher. Este homem chamado Eucana, ele tinha Ana e tinha Penina. Penina, ela dava filhos a Eucana, porém Ana não dava filho porque ela era estéril, ou seja, ela era vista como maldita. Se era maldita, ela não tinha bênção. Mas o que é interessante é que Ana, ela não se deixou levar. Ana, ela não esmoreceu a sua fé, ela não perdeu a sua esperança. Ela sabia que, ainda que o homem e a mulher apontasse ela, aleluia, como maldita, como uma mulher que não dava fruto, havia um Deus do céu que olhava para ela diferente. Havia um Deus do céu que olhava para ela com carinho. Havia um Deus do céu que contemplava a fidelidade dela em meio à adversidade. Aleluia. Existia um problema, o problema era grave, mas ela não deixou de ser fiel ao seu Deus. A Bíblia diz que ela não saía do templo. Ela, em meio à aflição que ela vivia, aleluia, ela sabia, assim como Jó, na adversidade a qual narrou no seu livro, no capítulo 19, versículo 25. Eu acredito que ela dizia: eu bem sei que o meu Redentor ele vive, e por minha causa ele se levantará. E Ana ia, irmãos, frequentemente no templo. Aleluia, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ela bateu na porta.
começou e Mateus escreveu na Sagrada Escritura, no capítulo 7, versículo 7 a seguir: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia. Pedi, aleluia. E Ana, irmãos, ela pedia, ela não deixou o seu problema, a adversidade, aleluia, abalar sua fé, pelo contrário. Aí que ela ia mesmo, o gigante se levantou, ela partia para cima igual Davi. Olha, gigante, você vem com escudo, espada, você vem com armadura, eu vou até ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez você não tenha as armas para enfrentar o seu problema, as suas condições financeiras não dá para resolver. Talvez você não pode mudar a mente dele nem a mente dela, mas você tem um Deus, aleluia, a qual o Espírito está, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez há situação na sua família, pessoas que estão desacreditadas, que as pessoas apontam, não tem mais jeito, ele vai morrer desta forma, prepara o funeral, aleluia. Mas o meu Deus, ele dá jeito aonde não tem jeito, porque para Deus não há impossível. Aí Ana, em meio à humilhação, ela bateu na porta, aleluia, até que ela recebeu de Deus a vitória. Aí lá no versículo 27 do capítulo 1, nos diz o seguinte: ela já feliz, por este menino orava eu, e o Senhor viu o meu clamor, aleluia, aqui está, aleluia, o Samuel. Samuel nasceu, irmãos, a perseverança daquela mulher levou ela a abraçar o fruto do seu ventre. Aí já no capítulo 2 ela vem escrevendo, vem mencionando a magnitude deste Deus. Ela vem dizendo, olha, ela um cântico de vitória, aleluia, Deus é aquele que faz descer a sepultura, mas faz dela subir. Deus é aquele que abate, mas também exalta. Tira o homem do montúrio do esterco e faz habitar no meio de príncipes. Maravilha, é verdade. Aí alguém pode perguntar, mas era naquele tempo? Não, eu tenho uma notícia para você. Carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Ele não parou de fazer, meu irmão. Ele não parou de fazer, minha irmã. Aleluia. O que tenho que fazer, eu tenho que perseverar. Ainda que ainda não aconteceu, ainda que os meus olhos não contemplou, mas pelos olhos da fé, eu já tomei posse da minha vitória, você também. Aí o salmista vem mencionando a pessoa de Ana. Aí você pega no capítulo 25 de Gênesis, narra a respeito do homem crente, do homem fiel, sua esposa fiel, casou direitinho, um homem chamado Isaac. Isaac pega agora uma mulher da parte de Deus para se casar, chamada Rebeca. Eu acredito que Isaac, cheio de planos para ter filhos, cheio de planos para ter uma família, casa com Rebeca, e nada de vir filho. Eu acredito que fez os exames na época, Rebeca estéril. E o que fazer? Vou largar tudo? Vou para as drogas? Vou para a bebida? Vou para a prostituição? Não, irmãos. Isaac, ele tinha 40 anos. Ele foi perseverar em clamar aquele que é o socorro. Salmista no
Salmo 121 ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isaac foi orar, irmãos. Isaac orou, perseverou, pagou preço. E durante mais ou menos 20 anos, Papai do céu responde com fogo. Não dá só um, dá dois. Esaú e Jacó nascem para a glória de Deus. Ou seja, ele não desistiu. Ele sabia que a solução, aleluia, para resolver o problema não era recuar, não era parar de servir a Deus, não era entregar a credencial do pastor: pastor, não dá mais, eu não aguento mais, a carne é fraca. Até parece que o pecado é vitamina, né? Carne é fraca, vou pecar, vai resolver nada, irmãos, só vai piorar a situação. Mas Isaac foi à luta, ele perseverou, aleluia. E aquela que era estéril agora é mãe de 2 filhos. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aí vai lá no 2 Samuel, no capítulo 9, narra a respeito de um moço aleijado de ambos os pés, chamado Mefibosete. Mefibosete, irmãos, da linhagem real, neto do rei Saul, do rei que teve o privilégio de ser o primeiro rei de Israel. Houve uma situação que aquele menino, ele cai do colo da criada, de uma mulher que tomava conta dele, menino com 5 anos ainda. Houve um tremor ali em Israel, e na hora a mulher sacudiu aquela criança, ela caiu, quebrou os pés, e veio um mendigo da cidade de Lodebar, pega aquela criança, carrega e vai criar aquela criança. Um mendigo criando um príncipe. Ele era príncipe. E passados um tempo, irmãos, Davi, aquele que fez uma aliança com Jonas, Jonas era o pai de Mefibosete. Davi no passado fez uma aliança com Jonas, uma aliança de fidelidade, de amor. E Davi fez uma aliança de sempre honrar a família de Jonas, porque se alguém não lembra, Jonas, ele entrou, aleluia, ele bateu de frente com o pai dele, chamado Saul, por causa de Davi. Porque Saul, movido de uma ira, de uma inveja, de um ciúme demoníaco, queria destruir Davi. E Jonas, filho de Saul, via Deus na vida de Davi e foi defender a Davi. E Davi fez aliança, aleluia, com a pessoa de Jonas. Passou um tempo, Saul era morto, Jonas morto, mas tinha o filho de Jonas chamado Mefibosete. A Bíblia diz que Davi reina e lembra da aliança. Ele começa a fazer uma pergunta: se havia alguma semente, aleluia, da família de Jonas, da família de Saul, para que ele viesse abençoar. Mefibosete, irmãos, estava na cidade dos mendigos, numa cidade, irmãos, que a terra era seca, não tinha nada, nem o cão entrava naquela cidade. Mas como que não entrava? A Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Ele ia roubar o quê? Lodebar, não tinha nada, terra seca, terra sequíssima. Diz os historiadores que Mefibosete, ele contava para as pessoas ali que ele era príncipe, que ele era da família real, mas ninguém acreditava, ninguém dava crédito ao aleijado. Ele era aleijado, já rapaz, já moço, e ninguém dava crédito àquele moço. Mas Deus lá do céu olhava de frente para ele. A Bíblia diz, irmãos, que
do nada. Davi lembra da aliança. Alguém diz que existia esse príncipe como mendigo lá. Aí Davi manda que buscasse Mefibosete. Ele busca aquele aleijado, aquele mendigo, e traz e coloca em lugares para sentar ao lado de príncipe. Como diz o salmo aqui. Ele ergueu do monturo. Ele tirou da lama. Ele tirou aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém, aleluia, apontava olhando com o olho positivo, mas não, olhava ele como maldito. Mas Deus olhou diferente, tirou o Mefibosete e colocou assentado como príncipe, como diz aqui, aleluia, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Onde eu quero chegar com isso? Meus irmãos, nós estamos em batalha. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos que muitas das vezes nos angustia, situações e mais situações. Parece, como já foi dito aqui, que não vai dar certo, que não vamos conseguir. Mas eu tenho uma palavra, o mesmo Deus que foi com esses personagens, Ele é o Deus desta igreja. Está difícil hoje, está fechado hoje, mas vai ficar bom, vai melhorar, tenha certeza. Hoje está fechado, mas amanhã vai se abrir. Hoje Ele te dá trabalho, amanhã Ele vai te dar prazer, vai te dar alegria. Hoje ela te dá trabalho, mas acredite, aleluia, Deus vai convencer ela, Ele, e vai te dar alegria. Não abra mão do seu, não abra mão da sua. Tudo que o seu adversário quer é que você desista dele, é que você desista dela. Mas não desista, insista. Aleluia, Jesus. Há uma parábola na Bíblia Sagrada, aleluia, chamada a palavra do filho pródigo, ou do filho desperdiçador. Pródigo, significado é desperdiçador. Este moço, irmãos, ele tinha tudo. Ele tinha uma boa casa, uma boa família. Ele tinha um convívio bom, era próspero. Mas todavia este moço, seduzido pelos prazeres do mundo, seduzido pelas vozes negativas, seduzido pelos convites estranhos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Eu acredito que, movido por conselhos errados, este moço agora pega a sua parte. Pai, eu quero a minha parte que me pertence. O pai tinha dois filhos, tinha o mais novo e o mais velho. O mais novo pediu a sua parte. Este moço pega a sua parte e parte para uma terra estranha. Ele parte para uma terra estranha e ali, irmãos, ele começa, aleluia, a se entregar aos prazeres da vida. Começa agora a se prostituir, a beber, a farrear. Ele começa agora a fazer tudo aquilo que era ao contrário à vontade de Deus. Aleluia, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Aquele moço estava caminhando para a morte. Aquele moço estava caminhando para o abismo. Aquele moço, aleluia, como diz Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que aos olhos parece perfeito, mas o final dele é caminhos de morte. Aquele moço estava caminhando para a morte. No momento em que ele estava alegre, de repente, gastou todo o seu dinheiro. Gastou o seu dinheiro, não tinha mais dinheiro. As amizades se afastaram. Os amigos que se diziam amigos afastaram dele. E agora foi só solidão e sofrimento. Este moço não tinha nem o que comer.
naquele local, naquela cidade, ele arrumou agora um emprego para ao menos obter a alimentação. Foi arrumado um emprego para aquele moço, para cuidar de porcos. A situação era tão difícil que aquele moço, ele tinha um desejo, aleluia, de se alimentar com a comida dos porcos. Aquele moço começou a sofrer, ele começou a padecer. Por quê? Porque ele saiu do centro da vontade do Pai. Este Pai representa Jesus Cristo. Este moço representa alguém que estava em comunhão com a igreja, comunhão com Cristo, e largou tudo para caminhar aí fora, bater cabeça aí fora. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7 a seguir: não erreis, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. O homem que planta na carne, da carne ele colherá corrupção. Mas aquele que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele homem, ele plantou na carne, ele estava semeando na carne o sofrimento. É inevitável, irmão. Quando eu saio do centro da vontade de Deus, aleluia, para fazer a vontade do meu coração, a vontade da minha carne, eu pago um alto preço. E aquele homem estava sofrendo. Sofrendo, irmãos. Talvez alguém está me ouvindo que também esteve no centro da vontade de Deus e agora anda, aleluia, fora do centro da vontade de Deus. Hoje é noite de renovar a aliança. Hoje é noite de conserto. O Senhor mudou a mensagem, irmãos. Oh, na cala, banda, rabadacai. Aquele moço agora vagando em meio à desobediência, abrindo mão da bênção, do caminho da bênção, do caminho da vida, aquele homem sofrendo. Mas eu louvo a Deus que em meio ao sofrimento, a Bíblia diz no capítulo 15, ali, irmãos, no versículo 18 a seguir, que aquele homem em meio ao sofrimento, ele para refletir. Ele para refletir e começa a dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata segundo os seus empregados. Eu vou até ele, eu vou me humilhar, eu vou me prostrar, eu vou reconhecer o meu erro. Quantos trabalhadores do meu pai têm paz, têm comida, tem um cantinho para ficar, e eu estou aqui. Não que meu pai seja ruim, foi eu que abri mão da bênção para estar agora debaixo de uma maldição. Olhando aquela cena, era impossível, irmãos, mas para Deus não há impossível. Você está servindo ao Deus que para Ele não tem impossível. E aquele moço, ele se arrepende, ele vai, ele deixa, aleluia, o orgulho de lado, ele deixa a soberba de lado e vai de encontro ao Pai. Ele vai de encontro àquele que poderia satisfazer a sua alma. Ele chega diante do Pai e diz: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata segundo os seus trabalhadores. A Bíblia diz que houve festa na mesma hora, irmãos. Houve festa. O pai manda matar o cordeiro cevado, manda dar um banho, trocou as vestes daquele moço, colocou o anel, colocou o anel, aleluia, colocou ali o anel selando a aliança. Houve festa, aleluia, a alegria voltou, a paz retornou na vida daquele moço. Talvez alguém aqui está sofrendo, está batendo cabeça, porque saiu do centro da vontade de Deus. Mas Jesus que te ama, Ele te chama nesta noite. Ainda tem jeito, ainda tem jeito. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aqueles que encobrem a sua transgressão, ele não prosperará, mas aqueles que confessam